Boa tarde. Após 4 meses dos nossos seminários, todas as segundas-feiras, nós iremos encerrar o primeiro semestre com uma convidada ilustre, a doutora Érica Hingst, que é pesquisadora científica do Instituto Butantan, diretora do Museu Biológico e uma grande especialista, né, em biodiversidade. Eu ia falar em morcegos, mas essa é uma parte dos seus estudos, né? Então ela atende muito sobre biodiversidade. O nosso interesse começou muito, né, baseado na necessidade que nós temos dentro do processo de saúde e doença e ter uma compreensão, né, global. Então a primeira apresentação foi o professor Paulo Artacho falando da Amazônia, e hoje, encerrando o semestre, né, a doutora Érica vai falar da biodiversidade e as doenças na era antropocênica. Doutora Érica, por favor, tem a palavra. Boa tarde a todos e todas, agradeço imensamente a presença, agradeço o convite para estar aqui hoje, é um prazer enorme estar aqui falando para vocês sobre o antropoceno e a saúde humana. E uma das razões pelas quais é um prazer imenso estar aqui falando sobre isso é porque eu vou falar de uma série de problemas que aparentemente são problemas do meio ambiente, aparentemente são problemas causados por nós, mas que também são problemas, de uma certa maneira, de comunicação entre disciplinas diferentes dentro da área científica e de comunicação da área científica com a sociedade. Os problemas dos quais eu vou falar aqui são problemas que exigem atitudes, exigem políticas públicas, exigem consciência e opiniões de todos nós, e eles não podem ser enfrentados por uma disciplina só, por um grupo de pessoas só. Daí a importância e a minha grande vontade de estar aqui hoje falando para vocês sobre isso. Bom, meu nome é Érica Hingst Zayer, eu sou bióloga, sou zoóloga, sou especialista em fauna, isso quer dizer que eu estudo animais, em grande parte animais. Nos últimos anos eu tenho também trabalhado com a relação entre animais e meio ambiente, mas eu faço inventários de fauna, assim, vocês precisam saber o que ocorre, que bichos ocorrem em um determinado lugar, eu vou lá e faço um levantamento, isso é parte do meu trabalho. E como parte desse trabalho, eu tenho também colaborado com grupos diferentes de pessoas que estudam vírus, que estudam saúde humana, conexão com a natureza, contaminação, e eu vou falar um pouco de todos esses estudos para vocês dentro do contexto do antropoceno e das mudanças que nós temos causado, nós humanos, no ambiente. Bom, então, o título da minha fala aqui para vocês hoje é Biodiversidade e Saúde no Antropoceno. E a gente começa apresentando biodiversidade. O que é biodiversidade? Biodiversidade é o conjunto de tudo que é vivo. Tudo que é vivo no planeta, tudo que é vivo num continente, ou tudo que é vivo no mar, tudo que é vivo numa determinada localidade. A gente pode estudar e entender a biodiversidade em diferentes escalas. Mas em qualquer escala que a biodiversidade aconteça, ela tem uma característica de estar interrelacionada. A biodiversidade funciona em rede, uma coisa depende da outra. E essa rede é fundamental para a nossa existência no planeta. Nós somos parte dessa rede e essa rede é fundamental para que nós possamos nos manter vivos no planeta, por uma série de fatores que a gente vai ver. Bom, a maneira mais fácil da gente entender por que é que a biodiversidade é fundamental para a nossa existência é a gente pensar num conceito utilitário, que é o de serviços ecossistêmicos. O que são os serviços ecossistêmicos? Bom, eles são normalmente divididos, aqui a luzinha, divididos em 4 tipos: os serviços de suporte, de provisão, de regulação e os culturais. Os serviços de suporte são os serviços básicos que funcionam para apoiar todos os outros serviços. Eles são a ciclagem de nutrientes, a formação do solo, a produção primária. Os serviços de provisão nos fornecem os alimentos, as fibras, os recursos genéticos,
os recursos medicinais, né, os medicamentos que vêm da natureza e a água potável. Os serviços de regulação regulam uma série de serviços de suporte. Regulam a qualidade do ar, o clima, as enchentes, a purificação da água, a erosão, o controle biológico, a polinização e outros vários. E tem os serviços normalmente menos conhecidos ou menos valorizados, ou os serviços aos quais não é atribuído um preço, né? E são igualmente importantes, tão importantes quanto todos os outros. São os serviços culturais. É a beleza da natureza, é a beleza da paisagem, é a beleza cênica, é a nossa oportunidade de recreação na natureza, de turismo, os valores espirituais que algumas pessoas veem na natureza, os valores culturais, a possibilidade de observar aves, a possibilidade de olhar um pôr do sol. Esses também são serviços que tornam mais agradável a nossa vida no planeta. Também fazem parte dos serviços ecossistêmicos. Então, esse conjunto de coisas, o fato de que uma floresta, por exemplo, torna a temperatura mais agradável, ou uma praça no meio da cidade faz com que a temperatura daquele lugar seja 2 ou 3 graus mais baixa do que a temperatura em volta, ou as árvores que purificam o ar que a gente respira, o controle da poluição, as raízes que seguram a erosão durante uma chuva forte, a evaporação e a chuva novamente, que fazem a ciclagem da água, que tornam a água limpa para que a gente possa viver, são todos serviços ecossistêmicos que fazem com que a gente possibilitem a vida da gente no planeta. E por conta desses serviços ecossistêmicos e da interdependência de todos esses fatores, há coisa de 15 anos atrás foi cunhado esse conceito de saúde única, que vocês, sendo da área médica, já devem ter ouvido falar. O conceito de saúde única ele veio em grande parte da medicina e da medicina veterinária, né? Então ele trata muito de pessoas e costuma separar as pessoas dos assim chamados outros animais, né? E divide basicamente em 3 grandes grupos a vida na Terra, né? Os outros animais, o meio ambiente e os seres humanos. E toda essa estrutura está interligada através de uma série de fatores que nós mesmos criamos, né? A tecnologia, a produção agrícola, o comércio internacional, os conflitos e desastres naturais, o nosso sistema de saúde, o nosso transporte de um lugar para outro. Isso tudo faz com que essas 3 pontas estejam interconectadas de maneira que a gente mexe em uma e a gente tem consequências em outra. Esse é o conceito de saúde única que interliga diversas áreas diferentes de conhecimento. E é por isso que eu comecei falando da importância da interdisciplinaridade, né, de todos nos comunicarmos e trabalharmos em colaboração. Então, dentro desse guarda-chuva de saúde única, segundo esse grupo One Health da Suécia, a gente tem a saúde ambiental, a ecologia, a medicina veterinária, a saúde pública, a medicina humana, as análises moleculares e a microbiologia, a economia de saúde, e dentro disso a gente tem níveis de organização, a saúde individual, a saúde populacional, a saúde dos ecossistemas. E aí, embaixo de todo esse guarda-chuva, a gente tem as infecções zoonóticas e a medicina comparativa e translacional aí, como grandes áreas, né? Juntando todos esses aspectos que estão relacionados à saúde ou à doença. A gente tem que levar em consideração também que a saúde não é só a ausência de doença, né? É um bem-estar como um todo. E aí entra, no meio disso tudo, sabendo que está tudo interligado, o antropoceno. Eu imagino que vocês já devam ter ouvido falar desse conceito, né, do antropoceno. O antropoceno é uma era geológica. Como era geológica, quer dizer, o que quer dizer uma era geológica? Ela quer dizer que o aspecto que a gente está considerando é o aspecto que está modificando a geologia do planeta. E se chama antropoceno porque quem está modificando a geologia do planeta nesse momento somos nós. Então, o antropoceno é a pontinha do Cenozoico que aconteceu, segundo várias pessoas,
no início da Revolução Industrial, onde a força motriz das mudanças no planeta são os seres humanos. Todas as coisas que a gente faz, desde a mineração, a alteração das paisagens, a derrubada das florestas, o plantio, a agricultura, a nossa forma de alimentação, isso tudo caracteriza o antropoceno. Então, eu imagino que vocês devam... Só preparação de aqui. Eu não sei se vocês conhecem esse filme, esse livro, né, Uma Verdade Inconveniente, do candidato à presidência dos Estados Unidos, Al Gore, em 2006. Em 2006, ele já falava desse assunto macro do antropoceno, que são as mudanças climáticas. Eu diria que a grande marca do antropoceno são as mudanças climáticas, o grande motor de todas as mudanças que a gente vê. Então, eu vou passar aqui rapidinho o trailer do filme do Al Gore para a gente entender do que se está falando quando se fala de mudanças climáticas. If you look at the 10 hottest years ever measured, they've all occurred in the last 14 years. And the hottest of all was 2005. O ano mais quente de todos. Scientific consensus is that we are causing global warming. I am Al Gore. I used to be the next president of the United States of America. This is Patagonia, 75 years ago, and the same glacier today. This is Mount Kilimanjaro, 30 years ago, and last year, within the decade, there will be no more snows of Kilimanjaro. This is really not a political issue so much as a moral issue. Temperature increases are taking place all over the world, and that's causing stronger storms. This is the biggest crisis in the history of this country. Early this morning, Hurricane Katrina slammed into New Orleans. Is it possible that we should prepare against other threats besides terrorists? From Paramount Classics comes a film that has shocked audiences everywhere they've seen it. The Arctic is experiencing faster melting. If this were to go, sea level worldwide would go up 20 feet. This is what would happen in Florida. Around Shanghai, home to 40 million people. The area around Calcutta, 60 million. Here's Manhattan. The World Trade Center Memorial would be underwater. Think of the impact of a couple 100,000 refugees, and then imagine 100 million. We have to act together to solve this global crisis. Our ability to live is what is at stake. Bom, isso tudo que ele fala em 2006, a gente está vendo acontecer agora. A gente está vendo as geleiras derreterem, a gente está vendo o nível do mar subir, e a gente está vendo os eventos extremos de chuvas, de inundações, de incêndios, isso tudo está acontecendo na frente da gente agora. De forma que, nessa época, mesmo nessa época do filme do Al Gore, quando a gente falava em mudanças climáticas, a gente via sempre um urso polar, coitadinho, né, flutuando num iceberg. Agora, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente não está mais falando de uma coisa que está acontecendo lá longe, no Ártico, e o urso polar está sofrendo em cima de um iceberg, de uma geleira derretida. A gente está falando disso daqui acontecendo no nosso país, a gente está falando do Rio Colorado no nível mais baixo do que jamais esteve, a gente está falando de grandes incêndios acontecendo em áreas onde eles normalmente não aconteciam, e do derretimento das geleiras acontecendo diante dos nossos olhos. Assim, coisa de um ano para outro, a gente já vê as diferenças.
Então, não é mais uma coisa distante de nós, é uma coisa muito próxima, e é uma coisa que se reflete em diversos dos processos, aqueles que eu falei ali atrás, dos serviços ecossistêmicos. Então, na semana passada, a gente viu que as pessoas em Nova York estavam tendo que usar máscara por causa dos grandes incêndios acontecendo no Canadá. Eu imagino que vocês devam ter acompanhado isso, né? E aí tinha um guia para se viver em Nova York no ano que vem, que tipo de máscara você tem que usar o tempo todo, né, para você conseguir respirar o ar poluído. E essa semana a notícia que veio foi que o Canal do Panamá está se adaptando à pior seca que já aconteceu em um século. Então os navios estão carregando menos contêineres de um lado para o outro, porque o nível do canal está tão baixo que o navio corre o risco de parar ali no meio do caminho, acontecendo o que aconteceu no canal de Suez durante a pandemia. E isso, a quantidade de navios que passa no canal do Panamá durante um dia, se um trava ali e o canal trava, isso é suficiente para causar um problema de abastecimento na economia mundial, né? Então, isso tem impactos na nossa saúde, isso tem impactos na nossa economia. Junto com as mudanças climáticas do antropoceno, vem também os irmãos menores das mudanças climáticas, né? As mudanças nos ritmos da natureza, a alteração dos ambientes naturais, a perda da biodiversidade, a contaminação do solo, do ar e da água, a urbanização e a desconexão com a natureza, todos esses ligados aos serviços ambientais. Então, vamos falar um pouquinho do ritmo da natureza. O que são esses ritmos da natureza, né? Os seres vivos, as plantas e os animais, eles dependem de uma série de pistas ambientais para saber o que fazer. Então, se uma ave precisa migrar, ela vai depender de detectar a diferença de duração, por exemplo, entre o dia e a noite. E durante o processo de migração, ela vai se guiar de alguma forma por fatores ambientais. As plantas, para florescerem, para frutificarem, elas dependem ou da temperatura ou da disponibilidade de água. Isso são pistas fixas que ocorrem ao longo do ano e determinam em que velocidade, em que momento do ano essas coisas vão acontecer. E é claro que, por exemplo, uma ave depende da floração ou da frutificação de uma determinada planta. Então, ele precisa saber quando isso vai acontecer e essas coisas evoluíram para acontecer em conjunto. Só que se uma dessas duas coisas muda por causa de pistas do meio ambiente, a outra ponta vai ficar meio perdida, né? Então, tem esse exemplo das cerejeiras do Japão. E por que esse exemplo? Por que esse exemplo que vem de lá da outra ponta do mundo? Porque as cerejeiras foram monitoradas desde o século VIII. As cerejeiras são importantes no Japão, né? O Hanami, a floração das cerejeiras, que a gente celebra aqui em São Paulo também. Algumas pessoas vão no Parque do Carmo olhar, né? Então, ele é monitorado desde o século VIII no Japão. E desde 1830 observou-se que essa floração tem ocorrido cada vez mais cedo. Então, em vez dela acontecer na segunda semana de abril, como ela acontecia quando isso começou a ser monitorado, agora ela está começando a acontecer na última semana de março. E por quê? Porque as cerejeiras, elas usam como pista para sua floração os dias mais quentes da primavera. E esses dias mais quentes estão chegando cada vez mais cedo. Então, as cerejeiras estão florescendo cada vez mais cedo. E aí, o que acontece com as aves e os insetos que dependem desse ritmo para sobreviver? Ou eles vão se adaptar e conseguir mudar, ou eles não vão conseguir mudar, alguns deles certamente não vão, e aí eles vão desaparecer daquela região onde eles estão dependendo das cerejeiras, e a velocidade disso está mudando. Então, a gente tem aqui duas fotos, né, da montanha de Tenkau, em Nara, no Japão, na primavera, quando as cerejeiras estão florescendo, e no verão, quando elas não estão mais florescendo. É uma diferença super marcante, esse é um fenômeno que acontece em conjunto e bastante significativo. E é uma pista de que alguma coisa séria está acontecendo no ambiente. Se a gente observar aqui na cidade de São Paulo, também é possível ver isso nas cidades, né, no ambiente urbano. A gente fica sempre meio desconectado da natureza quando a gente está vivendo na cidade, mas aqui em São Paulo é muito marcado, né, que em junho floresce o ipê roxo, em agosto o ipê amarelo, em outubro
o ipê branco. Não sei se vocês já observaram isso, não sei se vocês andam pela rua observando as árvores assim, né? Mas a floração dos ipês depende da seca e da temperatura. E essa mudança, de ano para ano, a gente vê que ele altera ligeiramente o ritmo da floração dos ipês, mas isso pode começar a acontecer, em média, mais cedo todos os anos, por causa da seca maior ou das temperaturas maiores. Ou os ipês podem não florescer de todo se não houver água suficiente, mesmo sendo uma planta adaptada para a seca. Então, não é só no Japão, a gente pode observar aqui na cidade também, sempre lembrando que outros seres vivos dependem das árvores, porque essas coisas estão interligadas. Bom, e aí a gente falou dos ipês urbanos e vale a gente falar um pouquinho da urbanização, né? O que é o ambiente onde a gente vive? O que é a urbanização? Metade da população humana atualmente vive em cidades. E em 2045 a gente vai ter 6 bilhões de pessoas morando em cidades. E essas áreas, as áreas que as cidades ocupam, mais do que dobraram desde 1992. A cidade é uma coisa de concreto que vai se espalhando no ambiente natural e vai impermeabilizando todo o solo e vai acabando com as árvores, né? Isso vai se expandindo e a gente aparentemente se sente à vontade nesse ambiente. Aparentemente, né? Eu não sei até que ponto. Mas as cidades são um ambiente que não é exatamente o ambiente para o qual nós evoluímos, né, para viver e nos sentir à vontade. A gente se sente sempre mais à vontade quando tem mais árvore, né, quando tem mais natureza. Mas se a gente pegar esse exemplo daqui só da cidade de São Paulo, né, do município de São Paulo, a gente vai ver que as árvores, elas são, como no mundo inteiro, elas não são distribuídas de forma igual entre as pessoas. Existem mais árvores por pessoa, onde a renda também é mais alta. Então, se a gente vê a distribuição aqui, as subprefeituras de São Paulo que estão em verde são as mais arborizadas, né? A gente tem o privilégio de estar aqui nessa região que é super bem arborizada, mas se a gente for olhar em outros lugares, em Cidade Tiradentes, por exemplo, você tem 62 habitantes para cada árvore, enquanto que em Pinheiros você tem 6 habitantes para cada árvore. A existência de árvores é um índice de bem-estar humano, por incrível que pareça, né? A temperatura é mais agradável, tudo é mais agradável em volta das árvores, mas elas não se distribuem igualmente. Elas são como a riqueza no mundo, como todas as outras coisas. E junto com a distribuição das árvores vem a questão da temperatura. Onde você tem menos árvores, você tem uma diferença de temperatura que pode chegar até 10 graus em um dia de calor. Então, os ambientes urbanos têm esse problema da falta de árvore e o problema da desigualdade também, entre outras coisas. Esse estudo é de uma equipe daqui da USP, né, de pesquisadores. Um outro problema das cidades é a poluição atmosférica. O ar de São Paulo mata mais do que acidente de trânsito e câncer de mama. Isso não sabe, né? Isso não chega a ser uma novidade. Mas tem uma novidade aqui que é a poluição sonora. Quem de vocês já acordou em agosto, setembro, com os sabiás cantando às 3 da manhã e pensou, nossa, esse bicho não me deixa dormir? Acontece com vocês também? O sabiá está cantando às 3 horas da manhã, mas por que o sabiá está cantando às 3 horas da manhã? Né? Que saco de sabiá cantando às 3 da manhã. Mas, na verdade, o sabiá também preferiria estar cantando às 6 horas da manhã. Só que o que acontece na cidade de São Paulo é que o que está acontecendo às 6 horas da manhã? E por que o sabiá canta? Bom, o sabiá canta para encontrar um parceiro ou uma parceira. O sabiá canta para se reproduzir. Então ele precisa ser ouvido. Para ele ser ouvido, não pode ter muito barulho em volta. E como nós todos estamos saindo de carro às 6 horas da manhã para não pegar trânsito e ver se a gente não passa muito tempo no ar poluído e chega rápido no trabalho, o sabiá tem como saída, como solução, cantar às 3 da manhã para encontrar um parceiro. Não é que ele quer, é que ele precisa. Mas isso é um índice, um indicador da poluição sonora na qual a gente vive. As aves muitas vezes funcionam, não sei se vocês já ouviram falar nessa história aqui
em 1900 e pouco, no final de 1800, no início de 1900, na Inglaterra, nas minas de carvão, os mineiros levavam um canário para dentro da mina, dentro de uma gaiola, de maneira que quando o oxigênio começasse a ficar mais escasso debaixo da terra, o canário morria mais rápido do que as pessoas e dava tempo de todo mundo sair fora. As aves e o resto dos seres vivos, eles funcionam como bioindicadores, né? Eles estão indicando para nós a qualidade do ambiente, e quando eles estão no ambiente urbano, as espécies que conseguem permanecer no ambiente urbano, estão indicando a qualidade do ambiente onde a gente está vivendo todos os dias. Um outro tipo de poluição que é comum nas cidades e a gente não pensa muito a respeito, mas tem consequências grandes para nós também, é a poluição luminosa. Nós vivemos o tempo todo debaixo da luz artificial, né? Mas o nosso corpo e o corpo dos outros organismos, né, todos os organismos são adaptados para ciclos de claro e escuro. Muitas pessoas, inclusive na área médica, estudam isso, né, estudam essa questão de quando é que as pessoas estão mais ativas, quando se deve começar as aulas, por exemplo, para os adolescentes, porque eles desempenham mais, os ritmos, né, das pessoas, os ritmos biológicos. E as luzes artificiais alteram os ritmos biológicos e alteram outros aspectos também. A poluição luminosa causa a perda da biodiversidade, as mudanças nos ritmos circadianos dos animais, inclusive nós, alterações no ciclo reprodutivo e perturbações na migração de espécies migratórias. Então, vamos falar um pouquinho disso, né? Esse daqui é o falcão peregrino. Vocês já ouviram falar do falcão peregrino? É uma espécie de ave icônica, é o bicho mais rápido do mundo, quando ele está descendo para matar um pombo, né? E é um bicho lindo, fascinante, que vem da América do Norte para cá, para a América do Sul, durante a invernada. Se vocês prestarem atenção, vocês podem estar andando na Avenida Paulista e um falcão peregrino descer do topo de um daqueles edifícios, matar um pombo, e ele vem descendo, ele mata com o peito, e o pombo cai, e ele dá uma volta e pega o pombo e leva para o topo dos prédios para se alimentar. É uma espécie que está adaptada para viver em ambientes rochosos, e ele consegue sobreviver bem nas cidades. Então, esse daqui é um peregrino, e ele está numa cidade. E a dieta básica, a dieta comum dos falcões peregrinos são as aves, nas cidades são os pombos, nas florestas são outras aves que não os pombos. Mas enfim, ele é adaptado para comer pombo. Ele aqui nessa foto não dá para ver muito bem, mas ele está comendo um morcego. Por que será que ele está comendo um morcego? As aves são diurnas, os falcões são diurnos, eles dependem da visão para caçar. Como é que pode ser isso? Bom, o que acontece é que os peregrinos na cidade estão se adaptando à luz e estão usando a luz noturna das cidades para caçar os morcegos que conseguem viver nas cidades também. Na natureza ele não faria isso. Nesse caso é bom para o peregrino, né? Mas provavelmente é ruim para outras espécies. Por exemplo, os vagalumes. Vocês devem lembrar, quando nós éramos pequenos, nós víamos vagalume nas cidades, né? Os vagalumes piscavam, era bonito. Hoje em dia a gente tem que ir para o campo para ver os vagalumes. Mas por quê? Os vagalumes precisam da luz para se acasalar. Eles confiam a luz para atrair um parceiro ou uma parceira. Só que não tem luz de vagalume que consiga competir com as luzes da cidade. Então os vagalumes se vão, e junto com os vagalumes, noites bonitas e com o nosso encantamento pelos vagalumes, vão também os animais que dependem dos vagalumes para sobreviver, porque se alimentam dos vagalumes. Então, a poluição luminosa é um problema para determinados animais que estão próximos aos ambientes urbanos e às estradas e aos outros lugares que a gente ilumina. Para a migração, isso é um problema mais sério, né? As migrações das aves são grandes processos onde elas viajam distâncias longas, muitas vezes num período de tempo muito curto, muitas vezes sem descansar. E elas confiam muito na luz das estrelas, por exemplo, para navegar durante a migração. E a luz das cidades confunde essas espécies e leva elas para o lugar errado durante a migração. Então, a poluição luminosa é um problema para a biodiversidade. Por causa disso, eu não sei se vocês já ouviram falar, existe um movimento mundial chamado Dark Sky Cities, onde a cidade se propõe a ter a sua luz regulada durante a noite, de forma a não interferir tanto assim
com a biodiversidade. E essas cidades, são mais de 250 no mundo inteiro, elas são lugares maravilhosos para você ver as estrelas de noite. Flagstaff, no Arizona, é uma dessas cidades. São noites lindas que a gente consegue ter de volta só controlando um pouquinho o tipo de luz que fica acesa durante a noite nas cidades. Mas, novamente, se a gente pensar no canário da mina, isso está indicando alguma coisa para a gente, né? Como pessoas que vivem em cidades. Então, uma outra coisa que acontece nas cidades e acontece em torno das cidades é a forma como nós nos transportamos e como nós transportamos as mercadorias, né? A nossa forma de transporte é através de estradas e usando veículos. E eu não vou nem falar no problema dos combustíveis fósseis, porque esse todo mundo sabe, mas as estradas em si são um problema, porque elas alteram os ambientes e separam populações. Animais não conseguem, geralmente, atravessar estradas. Nem os animais que voam. Eu costumava pensar assim, não, o passarinho voa, atravessa a estrada. Tem passarinho que está acostumado com o escuro das florestas, se você abrir uma picada na floresta, ele não vai atravessar de um lado para o outro, quanto mais uma estrada. Então, a gente tem quase 500 milhões de vertebrados silvestres que morrem por atropelamento todos os anos nas estradas e rodovias do Brasil. São onças, são cobras, são morcegos, são animais que a gente nem espera, né? Então a gente está perdendo a nossa biodiversidade para as estradas. Outro dia eu estava voltando de uma viagem, voltei no aeroporto de Guarulhos, peguei um Uber para voltar para casa de manhã cedo, e o cara do Uber reclamando o tempo todo, não, mas a gente está aqui na marginal e tem essas capivaras que estão atravessando o tempo todo, podem causar um acidente, não sei o que a capivara tem que vir fazer aqui na beira do rio. Mas como assim? Não sabe o que a capivara tem que fazer na beira do rio? O rio era da capivara. A gente foi lá e construiu uma marginal do lado. E a capivara aqui é o problema. Isso é engraçado. Eu vim numa conversa, é claro, não falei assim pro moço do Uber. Eu imagino que ele nunca tivesse pensado nesse assunto, né? No assunto de que, de fato, o rio era da capivara e que a gente devia... E do encantamento que é você poder ver uma capivara. Eu vejo aqui, outro dia, a raia estava aberta, teve um evento, o pessoal foi andar de bicicleta, e as pessoas estavam vendo as capivaras ali na raia do lado, e as pessoas se encantam, tiram foto, gostam, né? As pessoas têm um encantamento pela natureza. Então, conversar sobre essas coisas pode até mudar a cabeça das pessoas, mas enfim, a gente precisa repensar a nossa forma de transporte também. E aí a gente falou um tanto das cidades, né, dos ambientes fortemente modificados pelo homem, mas a gente tem que falar também das alterações dos ambientes naturais. O Brasil não é o país do futebol, o Brasil é o país da biodiversidade. O Brasil é o país mais biodiverso do planeta. Nós temos 2.000 espécies de aves, gente, é muito bicho que a gente tem. A gente tem uma diversidade enorme, porque a gente tem uma diversidade de ambientes enorme, né? O Brasil, ele tem uma variação de latitude muito grande, uma variação de clima muito grande, e por causa disso a gente tem o que as pessoas costumam chamar de biomas ou de domínios, né? A Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, que é uma mistura de Cerrado com Amazônia, a Mata Atlântica, que hoje em dia, coitada, tá lá fragmentada e sofrendo, e os campos sulinos, ou os pampas, né? E por causa dessa diversidade de latitudes, de altitudes e de climas, a gente tem uma biodiversidade muito, muito, muito grande. Isso é uma coisa que deve ser fonte de grande orgulho e de grande preocupação para nós. Mas o que a gente vê são essas coisas acontecendo, né? Em 3 décadas, o Brasil perde 71 milhões de hectares de florestas, segundo a plataforma MAP Biomas. Essa plataforma, que é uma plataforma super interessante, foi montada por pesquisadores, permite que você veja essa perda de florestas acontecendo quase que em tempo real, de um ano para outro, né? Vai mapeando a nossa perda de florestas. E a gente vai ver mais tarde que essa questão da perda das florestas não é só ruim para as florestas, ela é ruim, nossa, em infinitos aspectos, né? Quando a gente pensa nas engrenagens da floresta, na forma que a floresta usa para se manter,
A Amazônia, por exemplo, ela consegue ainda se regenerar, né? A gente vai cortando, mas a floresta ainda está se mantendo em pé. Só que quando a gente corta as florestas e quando a gente reduz as florestas a ilhas de vegetação, em volta dessas ilhas acontece uma coisa que é chamada efeito de borda. O que é isso? As florestas são escuras por dentro e a borda delas está adaptada para o vento e para a chuva mais intensa, mas o meio delas não. Quando a gente transforma em ilhas pequenininhas, a borda inteira dessas ilhas está sujeita a isso que a gente chama de efeito de borda. É mais difícil para a floresta se manter e é mais difícil da floresta se regenerar. E toda a biodiversidade que está dentro dela muda também. Então, as espécies que você encontra numa área grande de floresta contínua são diferentes das espécies de animais e de plantas que você encontra na mesma área, só que de floresta fragmentada. As espécies que conseguem viver lá são diferentes, são espécies que dependem menos do escuro da floresta, que se deslocam menos, enfim, são espécies que conseguem se adaptar a esse tipo de ilhazinha de vegetação. É um outro grupo de espécies e a gente vai ver que isso tem consequências também para questões ligadas à pandemia, por exemplo. Então, a gente sabe que a Amazônia está chegando no que a gente chama de tipping point. É o ponto em que a Amazônia não se regenera mais. E por que isso é importante? Por que a gente deve preservar a Amazônia? Além do fato dela ser linda e maravilhosa, além do fato de termos povos originários vivendo lá, além da biodiversidade, porque para nós, do ponto de vista utilitário, né? Existe um fenômeno chamado de rios voadores, que foi descrito por um grupo de pesquisadores, liderados pelo pessoal do INPA e agora do INPE, né? Não sei se vocês já ouviram falar nesse fenômeno, mas é um fenômeno bastante importante, determinante para o clima na América do Sul. É um fenômeno que começa no oceano, né, com o calor que evapora, e aí a floresta, através de uma coisa que chama bomba de água feita pelas árvores, atrai essa água para cima da Amazônia e as árvores bombeiam também mais água do solo para o ar, formando grandes nuvens que vão se deslocando até encontrar os Andes, através desses ventos que vêm do oceano para dentro. Quando encontra os Andes, essas nuvens formam as cabeceiras do Amazonas, da bacia amazônica inteira, na verdade. Elas formam a cabeceira do Amazonas e elas continuam descendo aqui para o sudeste. Elas chovem um tanto no Cerrado e elas chovem um tanto no oeste de São Paulo e até o sul. A água que chega aqui em São Paulo vem da Amazônia, vem dos rios voadores. E tem esse nome lindo, né, de rios voadores, que são rios que vêm pela atmosfera, trazendo a umidade e permitindo que, por exemplo, a gente plante no Cerrado. Em outros continentes, nessa mesma latitude, a gente tem desertos. Aqui a gente não tem, por causa dos rios voadores. E esses rios voadores dependem da existência das árvores na floresta para bombear essa água para cima. Então, a perda da Amazônia vai causar, ou a diminuição da floresta amazônica vai ter um efeito que a gente vai sentir aqui em São Paulo, fora o resto todo. Essa questão das florestas é bem complicada e é uma coisa que a gente precisa ter em mente. Então, tem esse filme que foi feito, esse filme Pra Onde Foram as Andorinhas, ainda não está aí, na tela seguinte, foi feito pelo Instituto Socioambiental, né, o ISA, junto com o Grupo Caetitu, ele está disponível na internet, e ele fala da percepção que os povos do Xingu, as diversas etnias que vivem no Parque Nacional do Xingu, têm disso que está acontecendo no planeta. Desde o fogo até a falta das chuvas, e eles falam um bocado, vocês vão ver selecionei só 2 trechinhos do filme para passar para vocês, mas eles falam que eles antes, o filme se chama Pra Onde Foram as Andorinhas, porque as andorinhas chegavam no verão, então eles sabiam que era época de plantar. As andorinhas chegaram, o verão chegou, nós vamos plantar. Só que as andorinhas não chegam mais para eles não sabem mais quando eles plantam, eles não sabem mais quando é que vai ter o panapaná das borboletas na hora que os rios secam, né? Aquela nuvem de borboletas durante a seca dos rios. Os povos originários que dependem das pistas da natureza para se guiar,
assim como os outros componentes da biodiversidade, né, eles não têm mais essas pistas e eles estão vendo essas mudanças muito mais do que nós, que mal e mal percebemos os IPs nas cidades. Acho que é no próximo, né? Cacang kau poso. Kwacu di dari ya ko yala na ko chisi kara iya ko da ina panyo masiti ano da dia mo cha chura chu cha han de di ka awa be cho no ta na chuku da de ka ho chu cha na ada siapa tak punya ka apa yui ada siapa ngamu apa ada mana ni mesti tak fakrang itu aja nih. Nah, apa juga si pengamu ni piari para kau dapat itu je. Uhum. Bom, quando eu falei para vocês no início que isso era um problema também de comunicação, é isso que a gente precisa comunicar para as pessoas, é isso que a gente precisa entender para saber comunicar para as pessoas, né? E trazer para nós, para o ambiente onde a gente vive, essa outra visão de natureza que os povos tradicionais, os povos originários têm no resto do mundo, porque é evidente que o nosso modo de vida não é o melhor para a nossa espécie. Tem dois exemplos de livros que eu acho que trazem discussões interessantes a esse respeito. Esse livro, que infelizmente não foi traduzido para o português ainda, chama Sand Talk. Ele foi publicado por um aborígene australiano, Tyson Yunkaporta, que é também um professor universitário. E ele tem esse nome, Sand Talk, porque a cultura original deles não tem a língua escrita. Então as pessoas se reúnem para contar histórias e elas contam histórias fazendo desenhos na areia que acompanham essas histórias. Então o livro ele é inteiro contado na forma de histórias, falando sobre a forma como as populações tradicionais
da Austrália, os aborígenes, percebem a forma como os homens brancos ou a população ocidental se relaciona com a natureza e os problemas que eles veem nisso. Tem esse outro livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, esse vocês já devem ter ouvido falar, porque foi escrito por um brasileiro, o Ailton Krenak, que é também um livro muito interessante, falando sobre a percepção dos povos originários brasileiros sobre os problemas ambientais que a gente está enfrentando. Então, eu falei para vocês lá atrás que existe uma ligação muito forte entre a perda das florestas e a saúde pública. Na verdade, isso está, a gente já sabe, na origem de várias das pandemias que a gente vem enfrentando. A gente, na hora que simplifica os ecossistemas dentro das florestas, a gente altera a composição das espécies e a teia que está lá dentro, a gente disponibiliza vírus e outros patógenos para as populações humanas, ou através do maior contato em torno dessas florestas, ou do contato dos nossos animais domésticos, ou de criação com os animais silvestres, através do aumento da prevalência de vírus, por exemplo, nesses animais silvestres que estão em situação de estresse na borda das florestas também. Existem várias maneiras, existem vários estudos, a gente vai falar mais adiante, mas então vamos falar agora da contaminação da água, do ar e do solo no Antropoceno. Em 1960, essa pesquisadora norte-americana se chamava Rachel Carson. Ela era uma ecóloga e começou a observar, nessa época nos Estados Unidos, estava tendo um declínio muito grande nas populações de aves, especialmente as aves de rapina. E ela começou a observar que o que estava acontecendo com as aves de rapina era que na hora que o macho e a fêmea se sentavam em cima dos ovos para chocar, a casca dos ovos estava frágil e se quebrava. E ela foi traçando através de observações a origem disso e ela atribuiu ao DDT. Nesse momento pós-guerra nos Estados Unidos, o DDT era amplamente usado e ninguém sabia da tragédia que o DDT era para todos os seres vivos. Então se usava DDT para tudo. E isso estava reduzindo as populações de aves, e isso evidentemente estava impactando as pessoas também. E ela, descobrindo isso, escreveu esse livro super importante chamado Primavera Silenciosa, a primavera onde as aves não cantavam, né? E começou um embate com a indústria agrícola, né, com a produção de alimentos nos Estados Unidos e mais uma série de outros ramos da economia tentando desacreditar essa pesquisadora, inclusive porque era mulher. E até isso foi usado, né? Mas a publicação desse livro foi um marco e acabou por banir o DDT da América do Norte. Na América do Sul a gente ainda demorou um tempinho para banir, mesmo assim ainda se usa, né? Mas depois disso, as aves, inclusive o falcão peregrino, voltaram. As populações conseguiram se reestabelecer, elas ainda não estavam no tipping point dessas populações. Para os falcões peregrinos foi necessário fazer um esforço grande, trazer populações de outros lugares do mundo para repovoar os Estados Unidos e para a gente poder ter os peregrinos aqui também durante o verão. Mas esse livro é um livro que eu recomendo que todos leiam porque apontam esse problema. E se a gente fizer um flash aqui para a Amazônia, não sei se vocês já ouviram falar desse problema, o problema da contaminação das comunidades tradicionais que vivem do peixe na Amazônia, a contaminação dos peixes por mercúrio, a contaminação das pessoas, a contaminação das populações indígenas que levou a esse filme que compara a Amazônia a Minamata, no Japão, quando que teve aquele acidente com mercúrio, né? E a origem disso daí até a mineração de ouro. A mineração ilegal, né? O garimpo ilegal de ouro, isso que as pessoas gostam de chamar de mineração artesanal. Um nome bonito para coisa, mineração artesanal, parece, né? Não. É garimpo ilegal mesmo, soltando toneladas de mercúrio nos rios, os peixes se alimentando dos insetos, as aves se alimentando dos insetos, as pessoas se alimentando dos peixes e todo mundo contaminado. É isso que a gente está fazendo aqui e essa história ainda não está bem descrita. Esse daqui é meu aluno de mestrado, Jonathan.
O Jonathan trabalhou com essa espécie de ave, a andorinha azul. A andorinha azul, ela se reproduz nos Estados Unidos e ela vem passar a invernada aqui na América do Sul. E nós estudamos as penas das andorinhas que vêm invernar aqui na América do Sul. As penas são trocadas aqui na América do Sul e, portanto, o que há de contaminantes nelas estavam circulantes no sangue aqui na América do Sul. As andorinhas vêm declinando. Nos últimos anos, elas declinaram também em 30%, como todas as aves no planeta, mas em sendo aves migratórias que se alimentam de insetos, elas estão declinando mais do que as outras. Nos Estados Unidos, as pessoas amam esses passarinhos e criam elas botam caixas-ninho nos jardins, nos jardins delas, esperam essas andorinhas chegarem para se reproduzir. Aqui era comum, em Campinas, era conhecido como a cidade das andorinhas, né? Até que começou a incomodar as pessoas, porque elas faziam, os dormitórios delas, né, eram centenas, milhares de andorinhas no meio da praça da cidade, as pessoas não gostavam muito disso, então espantavam elas com fogos de artifício e tal. Mas nos Estados Unidos amam essas andorinhas e aqui elas não eram estudadas. O que nós descobrimos foi que as andorinhas azuis que vêm para cá e que ficam na Amazônia, e que têm os seus dormitórios no Rio Negro, na Amazônia, estão fortemente contaminadas por mercúrio. E essa contaminação por mercúrio, quanto mais contaminada, menos gordura ela consegue acumular, e, portanto, ela não consegue fazer a viagem de volta para a América do Norte. O declínio das populações de andorinha, aquelas mesmas que não vêm mais para a Amazônia, que os indígenas não vêm mais, está associado à contaminação por mercúrio, porque elas se alimentam dos insetos que eclodem nos rios. Então, um outro problema do antropoceno é a extinção de espécies, a perda de espécies, a perda da biodiversidade, que está associada a todas essas coisas que nós fazemos, né? Aqui a gente tem essa curva azul, o crescimento das populações humanas, e a curva verde é o número de espécies extintas. Você vê que as duas coisas andam juntas, né? A gente vai se espalhando pelo planeta, as outras espécies vão desaparecendo. A gente tem 1 milhão de espécies ameaçadas de extinção nas próximas décadas por causa da poluição, da derrubada das florestas, dos processos agrícolas e da urbanização. Nós estamos por trás da crise de extinção, né? Da sexta extinção. E um dos aspectos que determinam isso é a nossa forma de produção de alimentos. Se a gente olhar todos os mamíferos que se encontram no planeta neste momento, por biomassa de mamíferos no planeta, aqui em azulzinho, 36% da biomassa de mamíferos no planeta são humanos. 60% são animais que nós comemos, vacas, carneiros, etc. E 4% são mamíferos silvestres, rinocerontes, elefantes, antas, ratinhos, morcegos, 4% da biomassa na Terra. Se a gente for olhar para as aves, 70% são aves que nós comemos, 30% são aves silvestres. É isso que a gente está fazendo, a gente está convertendo as paisagens e convertendo a biomassa em coisas que nós utilizamos. Tem esse jornalista norte-americano chamado Michael Pollan, ele escreveu A Botânica do Desejo, que é um livro que foi traduzido, e O Dilema do Onívoro, onde ele aponta que a origem dessas dietas malucas que nós fazemos de vez em quando, que viram moda de vez em quando, a dieta paleo, a dieta isso, a dieta aquilo, a gente pode atribuir ao fato de que somos onívoros e, portanto, temos tantas possibilidades de alimento que a gente não sabe muito bem o que escolher. Se a gente fosse herbívoro e tivesse que comer capim, a gente não tinha esse problema. Esse é o argumento central do livro dele, mas desse livro, O Dilema do Onívoro, né? Mas durante o livro inteiro, o que ele faz, na verdade, é dissecar a forma como nós produzimos alimento, é fortemente centrado na América do Norte, né? Mas ele mostra de uma forma bem preocupante como a soja e o milho são plantados para alimentar as vacas, e as vacas originalmente nem comem soja e milho, né? Vaca é para comer capim. O tipo de gordura que elas acumulam quando elas comem grãos é a gordura que se acumula no meio do músculo, né? Aquela carne marmorizada que chama. Isso é péssimo para a nossa saúde e para a saúde das vacas. Para a saúde das vacas não importa porque elas são abatidas cedo,
porque ninguém quer ficar muito tempo com a vaca lá, né? Que dá trabalho, custa dinheiro e tal. Então enche-se a vaca de hormônio, enche-se a vaca de antibiótico para aturar uma comida que não é a comida dela, e todo esse hormônio, todo esse antibiótico também vão parar onde? Quando as vacas fazem xixi, as vacas fazem cocô, isso vai parar nos rios, isso vai parar na terra, isso contamina o planeta, e a gente come um alimento que é ruim, e as vacas estão também comendo um alimento que é ruim para elas. Então, todos esses livros do Michael Pollan são super interessantes e falam das questões relacionadas à comida, ao plantio, à agricultura. Recomendo que vocês leiam. Um dos aspectos também que chamam a atenção no antropoceno é a perda dos polinizadores. Os polinizadores são quem? São os insetos e os vertebrados, né, os mamíferos, as aves, que fazem com que fecundam as plantas, né, que fazem com que as plantas possam se reproduzir, possam existir. Os polinizadores estão em perigo durante o antropoceno. A gente está vendo aqui as abelhinhas nativas, né, a gente tem a maior diversidade do planeta de abelhas sem ferrão, os meliponíneos, as abelhinhas cachorro, né? A gente só tem aqui, no Brasil, diversas dessas espécies, elas são espécies tropicais. Em outros continentes tropicais, a gente também tem essa diversidade de abelhinhas, mas não tão grande quanto aqui. Existem, então, 200 mil espécies de polinizadores no mundo inteiro, e quase todas as plantas com flores dependem desses polinizadores animais. E 75% das culturas agrícolas, das culturas das quais nós dependemos, também dependem desses polinizadores. Só que 16% dos vertebrados polinizadores já estão ameaçados de extinção, e os invertebrados polinizadores também estão fortemente ameaçados, as abelhas entre elas. Disso depende toda a nossa agricultura e toda a manutenção da nossa floresta. Isso é uma coisa para a gente ter em mente, e ninguém dá muito valor, ninguém pensa no problema, né, dos polinizadores. Mas a perda da biodiversidade, de modo geral, essa toda que nós falamos aqui até agora, causa alterações muito grandes na cadeia trófica, no funcionamento de toda essa rede que compõe os ecossistemas. Isso leva à perda daqueles serviços ecossistêmicos, dos quais nós falamos ali no início. Isso é uma ameaça para o nosso bem-estar e para a nossa sobrevivência no planeta, para a nossa saúde, certamente. E aí a gente chega nas pandemias, né? Tudo isso que a gente falou, esse conjunto de coisas dos quais a gente falou até agora, a perda e a degradação dos hábitats, a diminuição da riqueza de espécies, o empobrecimento das comunidades, a perda dos serviços ambientais, esse maior contato entre animais silvestres e domésticos por causa dessa quantidade absurda de animais domésticos e de criação que a gente tem, e a menor capacidade regulatória dos ecossistemas de limitar a transferência de zoonoses, eles estão chegando no tipping point também. Está causando isso, né? O aumento da prevalência de coronavírus em morcegos. A gente já sabe que os morcegos em áreas fortemente fragmentadas têm maior diversidade e prevalência de coronavírus, inclusive nas cidades. E a diversidade de hospedeiros zoonóticos aumenta em ecossistemas alterados pelos seres humanos, por processos que a gente ainda não sabe muito bem, porque eles são multifatoriais. A gente já sabe que isso está acontecendo. Eu faço parte desse projeto Rede de Vigilância de Vírus, coordenado pelo professor Edson Durigon, aqui da Virologia da USP. É um projeto financiado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Informação, pelo CNPq, e eles pediram, durante a pandemia, que a gente montasse uma rede para vigilância epidemiológica, para monitoramento. Isso é uma coisa que a gente não tinha no Brasil, ou nunca teve de uma forma consistente, o monitoramento das populações de morcegos e aves, para conseguir detectar antes que aconteçam as possibilidades de transbordamento de patógenos variados, né? Então a gente montou, durante a pandemia, essa rede espalhada em diversos lugares do Brasil. Dentro dessa rede eu sou responsável pelo monitoramento na Mata Atlântica e na Amazônia. Eu constantemente estou em campo coletando amostras de morcegos e amostras de aves para detectar a presença desses vírus. Desnecessário dizer que já detectamos vários, inclusive coronavírus em morcegos em diversas regiões, e agora estamos focados nas questões relacionadas à influenza, né, a gripe aviária, que entrou fortemente na América do Sul. Então nós nos preocupamos com espécies migratórias, né, e com morcegos em áreas urbanas, periurbanas e áreas fragmentadas.
tem um grupo de alunos aqui, e nós aqui coletamos sangue, órgãos e suave desses animais. E agora a gente está voltado para a detecção da influenza aviária, que provavelmente deve chegar com força agora em setembro. Bom, isso foi só um rapidinho sobre vírus, né, e sobre patógenos no geral, mas um outro problema do antropoceno, que diz respeito àquele último serviço ecossistêmico, né, a questão da beleza, da recreação na natureza e tal. Um problema do antropoceno é a desconexão com a natureza. O que é a desconexão com a natureza? A gente não percebe mais o que está acontecendo à nossa volta. As nossas crianças são criadas olhando para telas de computador e perdem a sua capacidade de ver espacialmente e de se mover pela natureza. Esse livro daqui, publicado pelo Richard Louv, faz uns, talvez, 7, 8 anos, A Última Criança na Natureza, foi traduzido para o português, inclusive está relacionado à Fundação Alana também, né, eles trabalham muito com esse conceito. E nesse livro, o Richard Louv reúne uma série de evidências de revistas médicas, revisadas por pares, dos problemas de se criar as crianças longe da natureza. Ele também escreveu um segundo livro para reconectar adultos com a natureza na era digital, mas a gente sabe que a desconexão com a natureza, especialmente durante o crescimento, traz uma série de problemas. Mas a gente sabe também que os seres humanos têm uma coisa que o Edward Wilson, o conservacionista, chamava de biofilia. É uma atração, um amor inato por coisas, por seres vivos. Nós nos encantamos com seres vivos. Essa pesquisa é uma pesquisa super interessante, publicada na Science, com crianças da Grã-Bretanha, onde essas crianças foram perguntadas, pediram a elas que dissessem nomes de pokémons, e uma criança da Grã-Bretanha sabe falar, em média, o nome de 10 pokémons que não existem, mas não sabem falar o nome de 2 animais silvestres que ocorram na Grã-Bretanha. Isso mostra 2 coisas para nós, né? Isso mostra que, primeiro, as crianças gostam de coisas que aparentemente estão vivas, como os pokémons, e estão dispostas a aprender e falar o nome dessas coisas, e que a gente está comunicando pouco para as crianças sobre os seres vivos que realmente existem no nosso planeta. E aí, o que é a extinção de um condor para uma criança que nunca viu uma corruíra, que não sabe o que é uma corruíra? Como é que pode ligar para o condor? Isso é uma coisa que a gente deve pensar, né? Mas essa desconexão com a natureza já vem sendo estudada e as pessoas já sabem que a natureza é um antídoto para o estresse e que o cérebro da gente funciona de uma maneira diferente na natureza. Diversos artigos vêm demonstrando que a conexão com a natureza, primeiro, leva a ações pró-conservação da própria natureza, então um ciclo positivo que se retroalimenta, e que ativamente notar a natureza ajuda a promover essa conexão. E a recreação junto da natureza pode mudar a cabeça das pessoas com relação às mudanças climáticas. Esse é um projeto que eu desenvolvo junto com o pessoal do Instituto Israelita Albert Einstein de pesquisa, onde a gente busca entender quais são os benefícios de estar junto da natureza para as pessoas. Então, é um projeto, é uma colaboração entre o Einstein, o Instituto Butantan e a Secretaria do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura, e tem várias partes desse projeto, né, a parte de pesquisa, educação, comunicação, boas práticas e governança ou políticas públicas, é isso que a gente busca fazer, busca juntar evidências para mudar diversas situações sempre que possível, uma equipe multidisciplinar e vasta, e a gente validou recentemente um conjunto de imagens de natureza para ser usado em condições clínicas, e a gente está com um artigo submetido agora, onde a gente pega pacientes oncológicos e testa e vê se eles sentem menos desconforto durante a quimioterapia, se eles têm imagens de natureza para olhar enquanto eles estão fazendo isso. Essa é uma parte da nossa pesquisa, né? O que nós estamos fazendo é levar as pessoas para a natureza e medir o bem-estar autodeclarado, e agora entramos no momento em que a gente começa a medir hormônios dessas pessoas antes e depois da intervenção.
E o Instagram e o website do projeto em si, que tem também, junta evidências científicas, e tem um curso introdutório de natureza e saúde gratuito para profissionais e estudantes da área de saúde e para gestores de áreas naturais. Isso tudo faz parte desse projeto, está disponível no website. Essa equipe, uma mensagem aqui que é importante de passar é que os pesquisadores, esse último estudo que saiu bem recentemente, agora em maio, mostra que diversos dos aspectos da Terra estão numa zona crítica que a gente precisa mudar rapidamente e a gente precisa se comunicar e particularmente confiar nos jovens para que mudem essa situação. Eu não sei se vocês estão acompanhando esse caso que está acontecendo em Montana, onde um grupo de 26 jovens se juntou e decidiram que eles vão processar o estado de Montana por permitir o uso de combustíveis fósseis e, portanto, não respeitar um item da Constituição deles que garante um ambiente saudável para todos os que vivem naquele estado. Eu acho que talvez a juventude que está aí, né, as manifestações que a gente viu no Louvre, daquelas duas meninas que jogaram uma lata de sopa num Van Gogh para protestar contra o clima e depois se colaram na parede. Eu sei que são atitudes extremas, são gestos extremos, mas a gente está vivendo um momento extremo. Então, como última mensagem para vocês, no final conservaremos apenas o que amamos, amaremos apenas o que conhecermos e conheceremos apenas o que nos houver sido ensinado. Foi a mensagem do conservacionista senegalês Baba Dione no congresso da UCN em 1966, falando sobre a necessidade da gente comunicar a natureza para as pessoas e promover a conservação. Muito obrigada. Érica, o nosso grande objetivo aqui há um bom tempo é lançar as bases do que a gente chama da ecoepidemiologia, né, onde a gente coloca todo o processo saúde e doença dentro de um espectro bastante amplo, né, desde as mudanças climáticas até as relações interpessoais, né. Essa é uma das coisas que a gente tem, que é o nosso grande objetivo em estabelecer isso, em ensinar aos nossos alunos, em estabelecer pesquisas e ter todo esse relacionamento. Uma das coisas que a gente passou a ter muito interesse, né, cada vez mais é realmente a questão do surgimento das novas epidemias, novas doenças, né, e toda a relação com o meio ambiente. Recentemente, a agência Reuters fez uma série de reportagens sobre os morcegos, né, do qual você foi uma das entrevistadas, né, e aliás, foi lá que eu vi seu nome. E essa é uma questão muito interessante que a gente se depara, que muita gente desconhece a existência de morcegos nas cidades, né, as pessoas acham que não existem morcegos nas cidades, né, e é só você deixar um pouco de fruta à noite, né, que você vai ver a quantidade de morcegos que existem, né? Então, eu gostaria que você conversasse mais sobre alguns aspectos do ambiente urbano que as pessoas ainda desconhecem, né? Bom, a gente falou de vários aspectos daqui do ambiente urbano e eu espero que a questão dos sabiás tenha sido uma novidade para vocês, e ainda a questão da poluição luminosa, né? Mas diversas espécies conseguem realmente sobreviver a esse ambiente que a gente cria em volta de nós. Só que a rede que a gente monta de seres vivos à nossa volta é essa rede bastante simplificada, né? Essa rede de animais que vivem às margens, num ambiente bastante estressante, tem a imunidade deles mais baixa, né? Todo o sistema imune mais comprometido e, portanto, maior possibilidade de abrigar uma diversidade ou uma quantidade maior de patógenos. Isso a gente tem observado, olha, eu faço um monitoramento aqui no Instituto Butantan mesmo, a gente tem pelo menos 12 espécies de morcegos que sobrevivem no ambiente urbano, conseguem viver bem no ambiente urbano, polinizam nossas árvores, eles são importantes para vários dos morcegos, eles
se alimentam de néctar e eles polinizam as flores. E os morcegos também plantam florestas, né? Eles se alimentam de frutos, eles defecam, da mesma forma que as aves, eles distribuem as nossas plantas por aí, mas eles também abrigam uma quantidade considerável de patógenos. Nós sabemos, desde o vírus da raiva até vários outros, vários coronavírus, né, vários alfa e beta coronavírus, estão lá nos morcegos. Eles têm uma possibilidade os morcegos têm várias peculiaridades interessantes, né? Primeiro, eles são filogeneticamente muito próximos dos seres humanos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a linhagem dos morcegos se separou da linhagem dos seres humanos há menos tempo do que a linhagem dos seres humanos se separou de outras linhagens lá atrás. Eles são mais próximos de várias maneiras de nós humanos. E os vírus normalmente são especialistas, né, de determinados organismos, e quanto mais próximos são esses organismos, mais fácil de haver uma mutação que permita que o vírus vá para outro organismo. Os morcegos são próximos de nós. E os morcegos têm uma outra característica interessante. Eles são animais pequenos que têm um metabolismo muito alto. E para manter esse metabolismo muito alto e ainda assim economizar energia, eles conseguem passar de um estado de quase torpor para um estado metabólico muito elevado. E eles têm uma variação de temperatura corporal muito grande. A diferença entre a temperatura baixa e a temperatura alta do morcego é muito grande. Isso permite, de alguma maneira, que a gente não sabe, que vários tipos de vírus sobrevivam ali naquele sistema chamado de morcego, que consegue viver em ambientes urbanos. E eu hesito muito em ficar falando sobre morcegos e vírus, porque é exemplo do que a gente viu com os primatas e a febre amarela. A gente começa a criar situações em que as pessoas não sabem muito bem o que fazer, né? Mas o que eu faço? Eu mato todos os morcegos à minha volta? Não, claro que não. O ambiente depende dos morcegos. A gente tem que ver o que está acontecendo e, evidentemente, que não é para a gente ter contato com a fauna silvestre. É para a gente evitar ao máximo o nosso contato, o contato do gato, o contato do cachorro e tal. Mas esses animais fazem parte do ambiente onde a gente vive. E da mesma forma que eles estão nas cidades, eles estão nas florestas. Os morcegos, eles voam, portanto, eles cobrem uma área bastante grande. E é claro que a gente nunca vai conseguir eliminar e nem quer eliminar morcegos da volta da gente. Mas não sei se eu respondi exatamente a pergunta. Eles vivem, eles estão entre nós. Não só os morcegos, mas, sei lá, aqui em volta, USP e Butantan, 150 espécies de aves temos por aqui. A gente forma a segunda maior área verde do município de São Paulo. Perdemos apenas para o complexo ali do zoológico, Cientec e Jardim Botânico. Então, nós temos uma diversidade muito alta. Da mesma forma, nós temos capivaras, mas não vamos eliminar as capivaras por causa do carrapato. A gente tem que administrar isso, né? Pois é. Embora um ex-professor da USP que escreve na imprensa, há 15 dias ele propôs, né, a extinção das capivaras. Pois é. Mas uma das questões outras que nós discutimos em 2003, 2004, quando teve a SARS-1, era a questão das aves migratórias, né? Então, porque tinha uma parte que estava lá no Canadá e o pessoal começou a fazer todo um estudo, né, de como elas chegariam no hemisfério sul, né? E elas descem pelo Oriente, ou sobe pelo Ocidente. Elas têm diferentes rotas, na verdade. Né? Cada uma delas tem uma rota diferente. Mas a gente tem um monte de aves que a gente recebe aqui regularmente que estão vindo do Alasca. E elas vêm do Alasca numa pernada só. É incrível isso, né? Os maçaricos, essas aves que a gente chama de limícolas, porque elas se alimentam na lama, e elas têm uma prevalência de vírus muito alta também pela forma como elas se alimentam. Porque elas vivem em grupos grandes e elas defecam e comem ali naquele grupo. Então isso torna mais fácil de se espalhar, dos patógenos se espalharem. E sim, a migração é, sem sombra de dúvida, uma ligação entre os continentes. A gente não pode estudar nem epidemiologia, nem conservação, se a gente não levar em conta as duas pontas da coisa, como o caso das andorinhas. A gente nunca vai entender o declínio das andorinhas se a gente só estuda elas na América do Norte, e a gente nunca vai entender a influenza se a gente não entende a migração das aves.
Agora, se tem uma epidemia acontecendo no hemisfério norte, imediatamente o CDC chama 3, 4 especialistas e todo mundo sabe qual é a rota migratória das aves que passam na América do Norte. Aqui no Brasil, a gente desconhece de onde as aves estão vindo e para onde as aves vão. Nosso conhecimento sobre a migração de aves que entram e saem da América do Sul, e mesmo dentro da América do Sul, é pobre ainda, muito pobre. A gente perde a nossa biodiversidade mais rápido do que a gente entende ela. Alguma pergunta? A professora Alice Marchione lembrou que ela fez uma apresentação muito interessante sobre a dieta com interesse individual da pessoa, mas também dentro da perspectiva ecológica, né? Que a gente deve sempre repensar hoje o que nós vamos nos alimentar baseado no impacto no meio ambiente. Alguma pergunta, professora Isabela? Acho que é só um comentário. Eu estava conversando com a minha filha do meio, que tem 33 anos, e ontem a gente foi comentar vagalumes. E ela, eu quando criança, eu morava em Santos, ficava na área de serviço e viu, era um divertimento ver aquilo. E ela foi ver vagalume em Gonçalves faz 2 anos. Quer dizer, como as coisas se perderam. Eu tinha um telescópio e eu olhava lá o céu. E agora, ele ficou velho, eu ganhei um novo e não consigo olhar, porque construiu um monte de prédio em cima, em volta da casa, e aí a luz é impressionante, como ela... E eu li um artigo outro dia sobre que as pessoas não iam mais conhecer as estrelas no céu, porque elas não iam conseguir vê-las, né? Então, eu acho que... E aí, pegando o momento que São Paulo está passando, né? Está sendo a votação do novo plano diretor. Ai. E é uma facada nas minhas costas também. A gente trabalhou ativamente no outro plano, conseguiu salvar um pedaço da Vila Madalena, mas assim, é só para piorar. O que houve de destruição de árvores na rua onde a gente mora por causa desses prédios é impressionante. E é um lugar que a gente tem os pica-paus de cabeça amarela lá, tá, um monte de coisa, mas assim, até quando eu não sei, né? O plano diretor realmente é o fim. Mas pode ser que não passe. Tem um abaixo-assinado. Né? Tem um monte de gente, tem um monte de gente lá hoje de manhã para que eles não votem a segunda, né? Mas o PT vai apoiar, o PSDB sumiu, enfim. Agora, a questão do pica-pau é uma questão interessante, né? Porque o pica-pau é um bicho super comum aqui na cidade de São Paulo, esse de cabeça amarela, e ele é o bicho mais lindo, ele é um bicho super vocal, assim, e são casais, e o macho tem aquela manchinha vermelha e tal, mas eu costumava, antes da pandemia, a gente tinha um programa no Butantã que chamava Vem Passarinhar, onde, para promover a reconexão com a natureza, a gente levava as pessoas para observar aves um sábado por mês de manhã. Um programa gratuito, as pessoas iam lá e várias pessoas começaram a observar aves assim. E eu vi pessoas que se encantaram de uma tal maneira pelo pica-pau de cabeça amarela. Eu vi uma senhora um dia chorando, dizendo: meu Deus, eu nunca vi um bicho tão maravilhoso na minha vida. E é um bicho que a gente abre a porta de casa, a gente vê um pica-pau de cabeça amarela, se a gente estiver ligado. Ele é lindo. Eu queria voltar para a questão dos morcegos. Acho que tem uma coisa que a gente esquece, antes do Covid teve uma grande, não chegou a ser uma pandemia, mas a epidemia de ebola, de 2014 e 2015, que também tinha relação com os morcegos. Eu queria entender um pouco mais sobre o padrão de distribuição dos morcegos, se eles estão aproveitando a saída de outras espécies por causa da humanidade para expandir o território deles, ou se apenas que os seres humanos estão entrando cada vez mais no território deles. É a segunda coisa. Também acontece. Pode continuar. Porque justo isso, quando o passarinho vai embora, o morcego entra, ele ocupa aquele espaço. Porque, por exemplo, outros predadores naturais do morcego estão sumindo também. Na verdade, os morcegos eles estão tão na margem, coitados, quanto as aves e o resto da biodiversidade. Os morcegos, além de tudo, estão ameaçados pelaquela síndrome do nariz branco, né? Os morcegos na América do Norte estão sofrendo muito com isso, né? É um fungo que ataca os morcegos, eles morrem. Os morcegos estão ameaçados, diversos deles estão ameaçados. Os morcegos que moram em caverna estão ameaçados por nossas atividades de mineração. Os morcegos que moram em floresta pelo desmatamento. Os morcegos padecem da falta de abrigo, né? Eles vêm morar no forro das casas porque a gente corta as árvores. Então, os morcegos também estão vivendo no limiar. E os morcegos no limiar
tem uma quantidade maior de vírus. Os morcegos simplificados, esses que não são assim, sei lá, os 50 morcegos que ocorriam naquele lugar, agora são 5 espécies, não são mais 50. E aí, pode ser que eles sejam, inclusive, no mesmo número que eram as 50 espécies, né? É um número de espécies menor, mas a mesma densidade, digamos assim, e a possibilidade de um transbordamento aumenta muito por alguma razão epidemiológica dali daquele meio. E alguma vez já se detectou algum vírus hemorrágico nas Américas? Porque eu lembro que chegava até a Indonésia, chegaram a detectar morcego com o vírus do Ebola ou... Eu não consigo... Marburg. Aí nesse caso mas eu acho que... Nunca passou para humano nesses lugares, mas a vigilância zoológica conseguiu detectar na Indonésia. Nas Américas eu nunca soube de ter. Eu não sei te dizer, porque eu não sou epidemiologista nem virologista, né? Mas eu só sei, na verdade, da outra ponta. É que a ideia é a gente entender como a diversidade de morcego se relaciona com a diversidade de vírus, né? Daí o estudo multidisciplinar. Obrigado. Tá bom. Bom, estamos fechando aqui, né, o semestre com essa ótima apresentação. Uma coisa importante é que nós, né, a Universidade de São Paulo, aqui ao lado, nós temos o Instituto Butantan, temos o Instituto de Pesquisa Tecnológica, temos o IPEM, temos várias ações que estão geograficamente muito relacionadas e geograficamente perto, mas nós temos também, né, a nossa escola de agronomia em Piracicaba, de zootecnia em Pirassununga, e uma das questões que nós estamos colocando é que a Universidade de São Paulo, junto com outras instituições, precisa liderar um movimento organizado, né, que vai trabalhar, né, no monitoramento, no diagnóstico e na proposta de políticas públicas, né? Nós temos que trabalhar muito nisso, né? Não dá para ficar trabalhando de uma forma isolada, né? Exatamente. E nisso daí, alguns paradigmas aí dos acadêmicos, nós vamos ter que diminuir um pouco, né? Não precisamos talvez de tanto índice H, de tanta citação, e precisamos ter um pouco mais de intervenção na sociedade, né? No próximo semestre nós vamos ter algumas discussões. Uma será sobre um ecossistema terrível que se instalou nesse país, que chama o condomínio, né? Então o professor Christian Dunker, da Instituto de Psicologia, vai apresentar aqui, né, o estudo que ele fez sobre os condomínios. Quem quiser pode ver no Globoplay, tem uma série passando chamada Os Outros, né? Mas isso está sendo também uma coisa extremamente séria, né? Quer dizer, as pessoas que estão morando nesses locais, elas não conseguem conviver, né, nem mais com a natureza, não conseguem conviver com a sociedade, com a cidade, tal como, né, nossa geração cresceu aí, conhecendo o que era a cidade, né? Então, esses vão ser outros aspectos que nós vamos colocar aí em discussão. Adriana já... Oi, Dri. Oi, professor, tudo bem? A participante mais frequente de Manaus, simplesmente minha aluna de pós. Alguma pergunta, Adri? Então, primeiramente, parabéns, né? Eu ouço todo esse conhecimento acadêmico e aplico aqui onde eu moro, analisando a minha realidade. Eu hoje, como o senhor falou, eu estou em Manaus, vejo aqui as nossas partes positivas e negativas de viver na Amazônia. E eu, particularmente, passei uma situação há 2 semanas atrás que tem tudo a ver com a apresentação de hoje. Me mudei para uma casa que fica próximo ao rio, a um afluente do Rio Negro, que chama-se Rio Tarumã, em um condomínio. E aí, nesse condomínio, fizemos um paisagismo no nosso jardim. Nem todos os terrenos do condomínio são construídos. Então, temos parte de floresta amazônica nativa. Eu convivo, né? Vejo muitos animais, vejo pássaros, meus filhos veem, enfim. Só que fizemos um paisagismo com plantas que trouxeram saúvas. As saúvas próprias da floresta amazônica. Então, um belo dia nós tínhamos um lindo jardim e no outro dia não tinha.
Eu saí à noite para ver, eu filmei, gravei, dava para ouvir o barulho, tac, 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 do exército de saúvas que saiu da área de mata, entrou lá em casa, comeu tudo e saiu. E aí eu falei pro paisagista, eu falei assim, ó, aconteceu isso. Ele, não, peraí que eu tô levando um veneno aí pra gente colocar e não vai mais ter saúde. Aí ele apareceu lá, fez a intervenção, eu falei, fez a intervenção, colocou realmente. Eu falei, mas eu não quero isso, eu quero a mudança dessa planta, porque tá na cara aqui que ela é deliciosa. Outras espécies estavam lá intactas e especificamente as formigas foram específicas. Eu falei, quem está invadindo o ambiente dessa uva sou eu. Eu não quero ficar aqui com o sorvete, o filé mignon, a pizza, a coisa mais gostosa que tem. E ele, não, é assim que a gente intervém. Então, olha a mentalidade de quem trabalha com isso, né? A gente precisa intervir realmente nessa mentalidade de que a formiga deu problema, o problema é a formiga. Não é bem assim. Bom, Dri, só você mesmo para trazer um outro exemplo vivo assim. Depois você vai explicar para outro momento o que é morar em Manaus, né? Os lugares complicados aí em termos ecológicos, né? Quer comentar alguma coisa, Érica? Bom, o Tarumã é bom. Na verdade, eu passei 2 meses em Manaus agora, em fevereiro, março. Adoro Manaus. Acho sensacional. E esse convívio com a natureza é incrível. Ainda tem o sauim em Manaus, né? Em Manaus tem um sauim ameaçado que é urbano. Tem os periquitos também, tem aquele espetáculo dos periquitos no final da tarde. Manaus é muito lindo. Bom, então, só tem mais alguém? Cristina, quem quer falar? Cristina? Tá. Eu gostaria sim. Pode falar. Então, eu acho que assim, o que eu percebo, né, pela minha falta de conhecimento desses aspectos tão amplos, né, que envolvem até a nossa existência, né, no fim das contas, se existe algum planejamento de uma educação para a população, junto a esse programa com o Einstein, esse projeto com o Einstein, enfim, de alguma forma a fazer uma divulgação um pouco mais para a população, que não tem conhecimento nenhum e vai fazendo coisa errada o tempo todo, né? Bom, tentamos. A comunicação da ciência e a confiança das pessoas na ciência vem sendo uma coisa bastante complicada nos últimos tempos, como a gente sabe. Mas esse esforço é essencial. Nós não podemos nos isolar nos nossos silos de ciência e nos preocupar com nossos índices H. A gente tem que se preocupar com a comunicação, com a sociedade e com a intervenção nas políticas públicas. As pessoas não vão saber o que a gente está entendendo da natureza na academia se a gente não transpuser isso de uma forma que seja inteligível e se a gente não for vocal, porque as pessoas que se opõem a isso, os terraplanistas, são extremamente vocais. Já viu gente mais vocal do que um terraplanista? São super vocais. Ou as pessoas que envenenam as saúvas, todos são soluções rápidas e opiniões fortes que são difundidas por aí no TikTok, no Instagram, e a gente fica calado cuidando do Lattes e do índice H. É uma escolha, mas não é a escolha que vai nos levar na melhor direção. Mas não existe, então, nenhum planejamento para uma divulgação assim, de algum aspecto. É lógico que são muitos os que você tocou. Bom, mas de algum deles tem um website, tem um Instagram, tem todas as mídias sociais e um curso gratuito sobre isso. Mas é evidente que isso só não é suficiente. Todos temos que nos comunicar. Então, assim, uma campanha, por exemplo, da USP, nesse sentido, abordando os vários aspectos, seria uma coisa bastante positiva. Seria interessante. Uma das prioridades que nós estamos querendo ver é o trabalho que a gente possa fazer com os professores, né, do nível médio e do nível fundamental, né, em termos de passar informação. Agora, só para encerrar aqui dois exemplos de como a questão da sensibilidade, né, era muito frequente antigamente você ver pessoas andando na rua que ouviam e sabiam diferenciar, né,
As pessoas mais antigas, quando eu era criança, sabiam diferenciar, né, o som de todos os pássaros, né? Tinha isso daí. E tinha um interesse em ver, sabiam reconhecer. E antes da pandemia, tinha um casal de papagaio de cabeça amarela em frente. Eu estava olhando lá e estava vindo uma mãe com 2 crianças, né? Aí eu peguei e chamei elas, né? E para mostrar aquilo, né? A mãe achou que eu estava tendo algum ato assim meio, talvez libidinoso, de assédio, só que ela quase queria fugir. Eu falei assim, por favor, mostre para os seus filhos aí, né? Que assim, aquilo ali, só que ela puxava as crianças, não deixou ver, né? Quer dizer, um negócio. É o condomínio. Não, eu estava na rua, né? Não, mas na calçada, mas a geração do condomínio. A geração, não ela sabe não mais. poderia ver isso em hipótese alguma, né? Agora temos também, né, uma colega médica que uma vez deu carona para mim lá do Hospital das Clínicas. Eu falei para ela, olha, vai pelo Sumaré aqui, porque é um lugar mais tranquilo de ver, e estava cheio de paineiras, né, março por aí. Pensei, nossa, essas paineiras ficam muito bonitas aqui, né? Ela falou assim, nossa, você pensa em umas coisas tão estranhas, né? Então, gente, é isso daí. Érica, muito obrigado, foi ótimo. Vamos continuar nos encontrando aí. Tá bom, gente? Muito obrigada. Tá. Dri, fundamental a sua volta do semestre que vem, hein? Tá bom, tô firme.